Boa noite, igreja. Alô, som. Eu vim aqui com vocês para nesse maravilhoso sábado louvarmos o nome do nosso grande mestre, do nosso Deus. Então vamos começar cantando com palavras que vão além do que nós podemos expressar e dizendo que nós viemos aqui para nos render a Deus. Vamos proclamar nesse momento: Pai, reina em mim. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, sobre o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, igreja. Parabéns. E ainda mais animado, com mais força, vamos cantar agora: Eu me rendo. Nesse momento, nesse sábado, nessas primeiras horas do sábado, vamos nos render aos pés do nosso Mestre Jesus. Igreja, pode ficar de pé, pra gente cantar com bastante força. Hoje é dia de festa no céu. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
a última música que a gente vai cantar nessa noite, para realmente entrar no espírito de adoração, de louvor ao nosso Mestre Jesus, Canção do Apocalipse. E durante essa música eu convido todos vocês que têm um convite especial, que querem que a igreja ore por ele, que querem que várias pessoas dediquem a sua fé para que esse pedido seja realizado. Pode trazer ele aqui na frente. Nós oraremos por esses pedidos. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
seus olhos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai santíssimo, Pai nosso que estás aqui conosco. Pai, muito obrigado por cuidar de nós durante uma semana e nos trazer até mais um sábado, Pai. Te peço que nessas primeiras horas do sábado possamos nos entregar completamente a Ti, Pai. Que possamos reconectar-nos contigo. Que possamos reviver o nosso espírito, Pai. Que o nosso coração possa voltar ao primeiro amor. Que possamos honrar o Teu nome a cada passo, a cada sorriso. Pai, cuida de cada um de nós. Que Seu Espírito esteja aqui. É isso que eu te peço. Pai, é isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vocês não fazem nem ideia de como que é emocionante subir aqui e ver essa igreja cheia. Em plena sexta-feira à noite, a igreja cheia. Cheios de jovens, crianças, pré-adolescentes, pré-jovens. É maravilhoso. Bom, seja bem-vindo. E parabéns por vir até aqui. Deus, Ele está contigo. Deus está conosco. Você já desejou feliz sábado pro irmão do teu lado? Aproveita a oportunidade, dá um feliz sábado para a pessoa que está do seu lado. Bem sorridente, bem carismático. Coitada da jovem aqui. Oh, feliz sábado, jovem. Deus te abençoe. Isso aí. Olha que bênção. Olha que bênção. Todos vocês sejam bem-vindos a mais um culto jovem de oração. Eu espero que nesse dia o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e falar com você. Eu quero convidar agora para que um trio muito especial venha aqui e possa conversar um pouco mais com o seu coração. Que esse trio possa ser usado pelo Espírito Santo também. A Maria Letícia, Eide e o João Cook. Que Deus os use. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Olha eu aqui de novo. Pessoal, vamos fazer o sorteio dessa vez? Vamos fazer o sorteio nessa noite? Deixa eu tirar uma dúvida. Teve alguém aqui que não recebeu o papelzinho do sorteio? Teve alguém que não recebeu o papelzinho do brinde? Fale agora. Andiara, Maximiano, olha que benção. Fica de pé. Pode ficar de pé rapidinho que já vão entregar ali o papelzinho pra você. Tudo bem, tudo bem. Mais alguém, mais alguém? Mais alguém? Não? Benção pura então. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial para fazer o sorteio comigo. Olha que benção. Boa noite. Essa daqui é a minha nova amiga, Emily. Olha que benção. Cadê? Acho que Vamos lá. Hoje é dia de bênção, hein? Pra você que orou pedindo pro Espírito Santo te abençoar, hoje é o dia. Então vamos lá, família. Pra começar da melhor forma possível, vamos começar o nosso sorteio. Eu vou pedir pra Emily tirar o primeiro número da noite. 18, 180, 82. 18, 182. 180, 82. 18082. Isso aí, amém. 18082. É o seu número? É o seu número? Presta atenção, já tô olhando lá em cima. Esses dias atrás aí com o bronha. É o seu, irmã? É o seu? Amém. Pode ficar de pé, vem buscar seu brinde. Uma salva de palmas então para a primeira sortuda da noite, família. Olha que bênção, pode vir, pode vir. Olha que bênção. Próximo número sorteado: 18087. É o seu? Parabéns, irmã, pode vir, pode vir. Uma salva de palmas, igreja, a segunda sortuda da noite. Vocês já conhecem o ditado: quem não bate palma não ganha brinde. Já fica a dica. Vai lá, Emily. Próximo número do sortudo. Ou sortuda, né? 42864. 42864. Vamos ver, vamos ver. Próximo, quem é? 42864.
É alguém aí em cima? É seu? Ah, é nada! É do Edinaldo! Edinaldo tá lá em cima, campeão, ungido. Pode descer aqui. Edinaldo tá vindo aqui buscar o brinde dele. Olha que bênção. Interpretei as libras ali deles. Próximo número sorteado da noite: 42, 862. É o seu? É o seu? 42, 862. 42, 862. De quem é? De quem é? Beleza, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Próximo número sorteado então. Vamos lá, Emily. Quem será o próximo vaso? 68, 600. Amém. 68, 600. É o seu, varão? Amém. Uma salva de palmas, igreja. Parabéns. Parabéns. Olha que bênção. Vamos lá que a gente ainda tem muito brinde de qualidade, hein? Próximo número sorteado: 42, 867. É o seu? Aê, campeão. Uma salva de palmas. Que bênção. Caraca, esse cara é sortudo, hein? Semana de oração ele ganhou uma bicicleta uma vez. Agora ganha nos brindes tudo. Como é que pode? Pode ler isso aqui, Emily? 42, 861. 42, 861. É você? É você? 42, 861. Vai verificando o seu papelzinho. Se você perceber que perdeu ali, vai ficar decepcionado depois. 42, 861. Beleza, então, vamos dar continuidade, porque o Júnior já tá me cobrando lá do fundo. Olha que bênção. Próximo número sorteado: 42, 853. De quem é? De quem é? Vai dando espaço no seu papelzinho, irmão. 42, 853. Estão perdendo. Então tudo aí. É alguém aí de cima? 42, 853. Gente, nessa eu vou até pegar o meu papelzinho. Aqui numa dessa. Vai que numa dessa eu tô ganhando aqui, não sei. É nada. Não, pra não dizer que eu tô mentindo, eu vou mostrar pra lá. Eu ganhei, cara. Sacanagem. Não, eu vou dar pro próximo. Eu queria o mistério da profecia já pegado. Beleza. Vai lá, Emily, tira o próximo número sorteado. 42, 873. 42, 863. 73. É o Gustavo? Caraca, que bênção! Uma salva de palmas pro Gustavo Lima. Não, brincadeira. Pro Bernardinho. Olha que bênção. Próximo número sorteado: 42, 859. É o seu? Amém, irmão. Uma salva de palmas. Que bênção, que bênção. E a Emily vai fechar com chave de ouro o último vaso ungido. Quem é o último sortudo da noite, Emily? 68, 585. 68, 585. 68. Maria Letícia, uma salva de palmas pra Maria Letícia, família. Olha que bênção, pode pegar seu brinde. Meus parabéns. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu lhes desejo uma boa noite e convido novamente o trio para passar mais uma mensagem musical. Pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que
ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Ao longo dessa semana, estivemos estudando as 7 cartas do livro de Apocalipse. Hoje já estamos na 6ª carta. Vimos mensagens que são de exortação, de alerta, de repreensão, mensagens que podem ser estudadas do seu ponto de vista histórico, profético, mas que têm aplicações e ênfases que podem falar ao nosso coração ainda hoje. A gente está chegando na reta final, e aí hoje eu queria fazer uma pergunta diferente. Ontem eu pedi para levantar a mão, vou pedir de novo. Quantos aqui foram os bravos, valorosos, que estiveram aí a semana toda? Deixa eu ver. Quantos puderam estar a semana toda? Olha só, Deus seja louvado, hein?
uma boa parcela aí. Que bom. Fico muito feliz. Espero que, de alguma maneira, alguma dessas cartas possa ter falado ao teu coração. E uma ênfase a mais que eu queria fazer hoje, que eu acho que essa série ela fala no meu coração também por conta disso. Tive algumas conversas ao fim dos estudos aqui, e eu espero que você tenha reparado a forma como a gente estudou a Bíblia ao longo dessa semana. Você reparou que a gente não fez nenhum estudo mirabolante? Você reparou isso? Você reparou que tudo que a gente fez a semana toda foi ler o verso e desmiuçar o verso? E por que eu estou falando isso? Porque eu queria, de alguma maneira, te incentivar a fazer isso na sua leitura da Bíblia. A gente fez com as 7 cartas, mas qualquer trecho da Bíblia que a gente ler com atenção, destrinchando, desmiuçando, pesquisando, por que não? A gente pode aprofundar ele com muitas outras coisas, e tem a convicção que mesmo nas 7 cartas, teve várias reflexões que a gente não abordou, porque a gente sempre pega só uma fatia. Se você voltar depois dessa semana, além desses mesmos conteúdos, com essa atenção, tenha certeza de que você vai destacar, descobrir outras coisas. Por isso eu deixo de incentivo para você esse estudo da Bíblia mais profundo, mais cuidadoso, mais desmiuçado, que costuma ser transformador e revelador para a nossa vida. Aplique isso com qualquer texto e você vai perceber o quanto que pode ser de descoberta o nosso hábito de leitura da Bíblia. Hoje nós chegamos ao penúltimo estudo. Amanhã de manhã nós concluímos nossa semana com aquela carta que naturalmente é a mais forte, é a que mais fala ao coração, é a mensagem mais direta, que é a carta de Laodiceia. Isso estudaremos amanhã pela manhã. Hoje, nós chegamos nessa prévia, nesse preparo, estudando a carta endereçada à igreja de Filadélfia. Uma carta de Cristo, que nós podemos dizer que é a carta aos odiados. A carta de Cristo aos odiados. Nós vamos começar lendo o verso 7 do capítulo 3, mas antes, como de costume, convido você a fechar os olhos que nós vamos orar, pedindo a condução divina. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu ao longo de todas essas noites, de separarmos tempo para a compreensão e o aprofundamento do estudo da Tua Palavra. Eu te agradeço pela riqueza do texto bíblico e por tantas coisas que o Senhor tem a nos dizer. Hoje é sexta-feira, Senhor. Na verdade, hoje já é sábado. E a gente está com o coração mais do que preparado para poder ouvir o Senhor falando com a gente mais uma vez. Por isso eu peço, por favor, que o Senhor diga aquilo que precisa ser dito. E que o Senhor traduza essa mensagem para aquilo que é a nossa necessidade nessa noite. Que nesse momento, Senhor, todo som e barulho se cale. Que apenas a sua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa mais uma vez falar aos nossos ouvidos, para que a gente saia daqui sempre transformado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Começamos no verso 7. E aí depois você deixa a sua Bíblia aberta, conforme a gente tem feito toda noite, tá bom? Lendo de pouquinho em pouquinho. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Mais uma vez, a carta é enviada ao anjo, ao bispo, ao líder da igreja de Filadélfia. E como você já viu, uma igreja que é sempre real, numa cidade real. Bom, sobre a igreja de Filadélfia, como aconteceu em outros casos, nós não temos muitas informações, porque, mais uma vez, essa é uma igreja que a única vez que ela é mencionada na Bíblia é aqui em Apocalipse. Porém, a cidade tem algumas informações relevantes para a compreensão da mensagem da carta como um todo. Trouxe uma foto aí da cidade atual de Filadélfia. Ela fica a 48 quilômetros sudoeste da cidade de Sardes e 120 quilômetros a leste da cidade de Esmirna. Atualmente na Turquia, e o nome dessa cidade que você está vendo aí na foto é a cidade de Alaşehir. Não sei se convence essa pronúncia. Alaşehir, convence, né? Então essa é a cidade turca que antigamente era chamada de Filadélfia.
essa é a cidade mais jovem de todas as 7 que recebem as cartas. Ela foi fundada em 189 a.C., um pouquinho antes desses eventos todos, então é a cidade mais jovem. E ela tem um fato curioso, porque ela não nasce por acaso. A cidade de Filadélfia, ela nasce como um presente real. O rei Eumenes II, ele funda a cidade como um presente para o seu irmão, que se chamava Átalo II. Então, você que gosta aí de, quando você ama alguém, você dá um buquê de flores e acha que é romântico, olha aí, você dá uma cidade para alguém que você ama. É um outro nível de presente, fica a dica. Então, Átalo II. Bom, inclusive o nome da cidade já fala isso, porque Filadélfia, do grego, significa amor fraternal. Esse é o objetivo da existência da cidade e também o significado do nome. Agora, a cidade tem relevância não só por conta disso, tem outros fatores também. Essa cidade tinha grande relevância para a Grécia e para a cultura grega como um todo, embora isso vai se estender para o Império Romano também. Essa cidade era chamada de Pequena Atenas. Pode passar a próxima, por gentileza? Por conta das suas construções suntuosas, e você tem um resquício aí desse tempo. Então ela era chamada de Pequena Atenas. Ela era um posto avançado de Pérgamo, porque ela era formada por colonos dessa outra cidade que a gente já estudou. Ela funcionava como uma espécie de correio imperial, então tinha um papel estratégico dentro do império, mas o ponto mais relevante aqui para o nosso estudo é que ela tinha a característica de ser uma propagadora da cultura helênica. Ela era chamada de Pequena Atenas e tinha construções que faziam referência à cultura grega, porque ela era vista como, ou usada como uma forma de propagar a cultura grega para os países do Oriente. Por conta disso, essa cidade também era chamada de Porta do Oriente. Porta do Oriente. Pode tirar as imagens, muito obrigado, viu? Bom, um outro fator importante dessa cidade tem que ver com seu desenvolvimento histórico. Porque em 17 depois de Cristo, essa cidade passou por uma tragédia. E veja, 17 depois de Cristo, a gente está falando de poucos anos antes de Jesus iniciar o seu ministério. Mas a gente está falando já dos dias de Jesus. Em 17 depois de Cristo, houve uma tragédia nessa cidade, porque ela ficava numa região vulcânica, e ali aconteceu um terremoto. Um terremoto devastador, que destruiu por completo a cidade de Filadélfia. Por isso, depois do terremoto, ela teve que ser reconstruída quase que do zero, a tal ponto que ela ganhou um novo nome. Passou a se chamar de Neo-Cesareia. Mas depois de um tempo, decidiram mudar a estratégia e voltaram ao nome anterior, Filadélfia. Mas depois de um tempo, decidiram mudar a estratégia de novo e acrescentaram um nome, e passou a ser Filadélfia de Flávia. O que eu quero dizer com isso? Além de ser uma cidade jovem, além de ser uma cidade que propagava a cultura grega, era uma cidade que a gente pode dizer que tinha uma crise de identidade. Porque ao longo da história ela foi mudando os nomes, porque cada um usava conforme o seu interesse, e mudava até mesmo qual era o propósito, enfim, dessa cidade, porque o seu nome indicava o porquê ela foi fundada. Essas são as características da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, que de alguma maneira vão nos ajudar a compreender alguns elementos que a carta apresenta. Bom, nessa carta, a gente começou lendo a apresentação, como de costume, mas nessa carta você deve ter reparado que a apresentação é diferente das outras até aqui. Porque até aqui, todas as cartas, Cristo se apresenta usando referências e frases que são usadas no capítulo 1. O tempo inteiro a gente citou algum verso do capítulo 1, da onde tira essa expressão. Filadélfia é a primeira carta onde essa técnica não é usada. Cristo não faz referência a expressões do capítulo 1 de Apocalipse. Mas isso não quer dizer que as expressões estão aí por acaso. Elas acabam sendo referência a elementos que aparecem na própria carta, mas também referência a elementos do Antigo Testamento. Primeiro, Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro. A gente vai ler daqui a pouquinho que os filadelfos sofriam com falsos religiosos, e Cristo se apresenta como aquele que então é a verdade em meio a tanta falsidade. Aqui Cristo também se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Esse aqui eu vou ter que fazer umas citações para poder fazer a referência, tá bom? 2 textos. 2 Reis, capítulo 18, verso 18,
e Isaías, capítulo 22, versos 20 a 22. Essa expressão chave de Davi aparece lá. Segundo Reis 18, 18, Isaías 22, verso 20 a 22. Ali, no período do rei Ezequias, a gente tem uma profecia de Isaías sobre dois servos, ou duas pessoas, dois homens, que serviam ao reino de Ezequias. São eles Sebna, que era um escrivão, e Eliaquim, que era o mordomo. E nessa profecia, Sebna sofreria juízo divino, e Eliaquim seria exaltado por Deus. E é nesse contexto que a expressão chave de Davi aparece a primeira vez. E aqui fica muito clara a referência, porque Cristo usa exatamente as mesmas palavras, os mesmos termos. Ele está fazendo referência a tudo isso. E o que isso significa, então? Que é o mais importante, né? Quem escreve a carta é Jesus. E quem é Jesus para Filadélfia? Jesus é o Deus que tem autoridade sobre todos. Ele é o Deus que tem autoridade, inclusive, sobre reis. Ele é quem tem autoridade suprema. O rei do universo é quem está falando com essa igreja. Ao longo da semana, nós também temos visto que cada uma dessas igrejas tem uma aplicação profética, representando um período de desenvolvimento da história do cristianismo. E aí, como a coisa é progressiva, fica até mais fácil a gente identificar onde cada igreja se encontra, se coloca. Bom, a igreja de Filadélfia representa o cristianismo entre os séculos 18 e 19. Lembra que ontem a gente mencionou a reforma protestante e o que vem logo na sequência. E nós falamos que o que aconteceu com a igreja é que ela sofreu uma reviravolta, houve ali uma mudança fundamental, mas parou. E parece que se acomodou vivendo das glórias do passado. Pois bem, o que acontece hoje? No período representado por Filadélfia, nós falamos de um cristianismo simples. Um cristianismo que não tem o poder do Estado, um cristianismo que não tem a mesma autoridade e imponência que tinha no passado, um cristianismo mais individual, um cristianismo mais simples, um cristianismo talvez até mais silencioso, porém, um cristianismo que se revitaliza na busca da verdade. Um cristianismo que na sua sinceridade e pureza retorna à essência do estudo da palavra e redescobre na sua simplicidade aquilo que realmente é importante, que é a verdade. É nesse período representado da história do cristianismo que acontece um movimento fundamental para a nossa igreja, o chamado movimento milerita, que logo depois da reforma protestante foi o outro grande movimento que acontece de revitalização da busca, do crescimento do cristianismo verdadeiro. O movimento milerita que marca essa busca, esse retorno ao estudo da palavra de Deus profundo, o retorno ao estudo das profecias bíblicas e a descoberta, ou melhor, a redescoberta de como essas profecias se concretizam, como elas se aplicam e o significado da volta de Jesus. Porém, essa igreja também é marcada pela frustração. Em 1844, quando o grande desapontamento acontece. Vale considerar que o movimento milerita não é o único que volta ao estudo da Bíblia nesse período. Há um movimento em vários lugares do mundo, de pessoas que voltam a descobrir a beleza das profecias bíblicas. Essa é a marca da igreja de Filadélfia. Uma igreja apaixonada, uma igreja que na sua simplicidade, talvez sem tanta estrutura, mas que ainda assim tem a beleza da pureza da verdade, porém ainda assim, uma igreja que na sua decepção precisa do consolo de Cristo. Essa é a Filadélfia espiritual, mas essa também é a Filadélfia real que havia ali. Mencionamos que todas as cartas possuem 5 partes. Já deve ter cansado dessa altura, né? A apresentação, o elogio, a repreensão, a advertência, né? O apelo e a promessa. Filadélfia tem um destaque, já nessa estrutura. Porque junto com a carta de Esmirna, Filadélfia é a única carta que não tem uma advertência. Certamente haviam problemas, mas Cristo olha para essa igreja e ele não vê como digno, ele não vê como necessário a repreensão. Essa carta não é de juízo, essa carta não é de chamamento, essa é uma carta de consolo, essa é uma carta de conforto. E certamente pode falar o nosso coração também. Qual é o elogio que essa igreja tão boa, a ponto de não ser criticada, recebe? Verso 8 até o 10, lemos assim. Conheço as obras que você realiza.
Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso, também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Os crentes de Filadélfia estavam sofrendo perseguição, como aconteceu com outras igrejas também. Mas a perseguição não era do Estado, a perseguição não era do paganismo, eles também não tinham problema com grande heresia, embora certamente alguma coisa poderia haver. Qual era o grande inimigo dos filadelfos? Qual era, aliás? Quem eram? Os judeus. Os judeus, mais uma vez, eram os grandes inimigos dos filadelfos. Você lembra que teve outra carta que passou pela mesma situação? Lembra? Outra igreja? Lembra? Não lembra? Lembra? Tem gente me olhando que eu não sei se está reagindo ou não. Lembra qual era a outra carta? E aí? Esmirna. A mesma Esmirna aqui também não foi advertida, também passava por esse mesmo problema. Inclusive aqui chega a usar a expressão sinagoga de Satanás, que também nós já lemos na outra carta. Então o problema era muito similar. Igrejas boas, mas que passavam pelo mesmo problema de perseguição do judaísmo. Veja, o problema, eu já até expliquei um pouco por cima naquela ocasião, é que os judeus eram legalistas, os legalistas ortodoxos judeus julgavam o cristianismo como um movimento de dissidência. Nós já mencionamos aqui, então vou relembrar só por alto, tá bom? Lembra que quando o cristianismo começou, ele começa entre o judaísmo. Jesus pregou para judeus. Jesus pregou para judeus. E os próprios discípulos, quando começaram a pregação, eles pregavam para judeus. Inclusive, um dos problemas que a igreja cristã enfrentou lá no início da sua história era que outras pessoas não judias passaram a conhecer o evangelho, gregos, romanos, mas o cristianismo era tão enraizado no judaísmo que conversão para os discípulos não significava só aceitar Cristo, mas em algum momento significava se tornar judeu também. E aí você vê que boa parte do Novo Testamento, Paulo é quem puxa essa discussão, dizendo, gente, ser cristão é uma coisa, ser judeu é outra. A gente não tem que obrigar o pessoal a entrar no judaísmo. Ele pode ser romano, mas ainda assim ser cristão. Ele pode ser grego, mas ainda assim ser cristão. Então, o cristianismo, ele começa totalmente enraizado no judaísmo. Mas com o passar do tempo, crescendo entre os romanos, crescendo entre os gregos, e dentro dessa discussão que eu acabei de resumir aqui, cada vez mais ele vai se tornando um movimento independente. O cristianismo vai tendo as suas próprias crenças, sua própria forma de adoração, e o judaísmo vai querendo se descolar, vai querendo se desprender, vai querendo afastar. Então o que o judaísmo faz é essa perseguição moral contra o cristianismo, endemonizando esse movimento e dizendo que é uma dissidência. Seguir a Jesus era uma heresia, porque Jesus era um impostor. E o cristão era um dissidente que seguia um falso profeta, como era Jesus. Existem alguns teólogos que vão registrar, inclusive, qual era a visão que o judaísmo tinha dos cristãos. Em primeiro lugar, os judeus ainda se julgavam, aliás, talvez se julgam até hoje, como um povo especial. Eles se julgavam os escolhidos, os únicos dignos de receber as bênçãos divinas. Eles se julgavam em posição de avaliar o que é certo ou errado, porque eles são o povo escolhido. São eles que determinam o que está dentro da lei divina e o que não está. São eles que determinam isso. Eles se viam tendo autoridade e sendo portadores da verdade. Então, quem eram os cristãos para os judeus? Os cristãos, eram excluídos do reino, indignos da graça divina e do poder da salvação. Assim eram os cristãos para os judeus. Aqui eu acho que a gente pode fazer a primeira pausa para poder trazer reflexão para a nossa vida. Porque eu acho que esse erro que o judaísmo comete e que Jesus condena aqui diretamente a postura dos judeus, eu não sei, eu acho que de alguma maneira ele pode falar a nós, e agora eu falo de maneira bem específica, adventistas do sétimo dia. Porque se você pensar bem, nós corremos constantemente esse risco de também assumir essa posição alta,
de se colocar acima de todos e avaliar quem está na verdade e quem não está, quem é digno e quem não é digno, quem é salvo e quem não é salvo. Pensa bem. Está no DNA adventista. O movimento adventista ele não surge por acaso. Peço licença aí para falar especificamente sobre o adventismo. O movimento adventista ele não surge por acaso. A igreja adventista ela não surge porque duas pessoas discordaram e um pastor resolveu fundar uma nova igreja. Não é por isso. A igreja adventista não surge porque alguém resolveu ter seguidores, criar sua própria fama ou até mesmo ganhar dinheiro. Por que a igreja adventista surge? Pela compreensão de que o cristianismo como um todo caminhava se afastando da verdade. Pela compreensão de que o cristianismo como um todo estava desprezando verdades bíblicas fundamentais. E por isso o adventismo ele surge com a bandeira erguida e balançante de que a Bíblia é a verdade. Com a bandeira erguida, dizendo que nós temos que seguir as doutrinas bíblicas, custe o que custar. A Bíblia como um todo, não apenas parte dela. Os mandamentos completos, não apenas parte deles. O adventismo surge como uma tentativa de resgate da verdade. Os primeiros adventistas eram protestantes. Não eram só cristãos, eram cristãos protestantes. Mas se juntam a um novo movimento por compreender que mesmo o protestantismo, como falamos ontem, havia se acomodado na bandeira da verdade e parado no meio do caminho. E o adventismo vem para continuar levantando bandeiras que são da verdade. Faz sentido essa história? Todo mundo lembra da história. Pois bem, isso significa que quando o adventismo surge, ele surge com a premissa de que a igreja está se perdendo. E o adventismo vem para restaurar a verdade. Essa é a premissa do adventismo. O cristianismo está se perdendo, está se afastando, está deixando doutrinas de lado, e o movimento surge como um resgate da verdade. Veja, essa premissa por si só, ela coloca o adventismo numa posição de maior domínio e alcance da verdade. Nós cremos, como adventistas do sétimo dia, que nós temos a verdade. E nós cremos, como adventistas do sétimo dia, que as outras crenças estão equivocadas. Estou falando bobagem? É isso que nós cremos, não é? Até porque senão a gente estava em outra igreja também. Nós só existimos. Por que adventista precisa? Adventista do sétimo dia. Porque cremos que as outras igrejas não estão pregando a verdade plena. Então nós cremos ter a verdade. Por que eu estou falando isso? É para dizer que está errado? De forma alguma. Eu creio que essa igreja tem a verdade, senão eu não era pastor dessa igreja. Eu creio e dou glórias a Deus que nós temos o privilégio de conhecer mais a fundo, compreender verdades bíblicas, o que inclusive nos dá a responsabilidade, que é a veia da missão adventista, de poder partilhar essa mensagem para o resto do mundo, que ainda não compreende tão bem. Faz sentido tudo isso? Mas isso não exclui o risco que nós temos, portanto, de nos ver, de alguma maneira, como superiores. Ou de alguma maneira como zeladores, ou de alguma maneira como juízes, autoridades sobre a verdade. No Antigo Testamento, Deus chama o povo de Israel para ser o portador da luz e da presença de Deus, mas isso não os tornava superiores a outros povos. Eles tinham revelação especial, é verdade. Mas quando Deus chama Abraão, não era para abençoar a família dele. Qual era a ordem que Deus deu a Abraão? Sê tu uma bênção. Pela tua família eu vou abençoar todos os povos. O povo de Israel era o meio para Deus chegar a todos. Da mesma forma, como pastor adventista do sétimo dia, sim, eu creio e dou glórias a Deus porque nós conhecemos a verdade. Mas isso não significa que nós somos detentores, guardadores ou mesmo autoritários sobre a verdade. Nós somos meio para que através de nós o mundo todo possa conhecer a verdade. Cristo não vem para salvar o adventismo. Cristo vem para salvar os seus. Estejam eles aqui dentro ou lá fora. E por que eu estou destacando esse ponto? Porque se tem um risco que a gente não pode correr, é de como judeus se tornar juízes, legislando
aquilo que é a verdade e o que não é. E essa reflexão vai se aplicar a vários pontos, tá bom? Lembra quando Jesus veio à Terra e ele tinha intriga com os fariseus sobre a guarda do sábado? Porque Jesus falava que era para guardar o sábado, os fariseus falavam que você tinha que guardar o sábado não caminhando, não curando, não comendo. Eu não sei se você já fez a conta que os fariseus não eram vilões nessa história. Os fariseus não eram seguidores de Satanás que tentavam deturpar a lei de Deus, pelo contrário. Sabe por que os fariseus eram tão autoritários com a lei? Porque eles acreditavam que para poder seguir a vontade de Deus, eles tinham que seguir à risca. E todas as regras que são bizarras que eles criam, é com a intenção de seguir rigorosamente aquilo que a lei diz. Só que Cristo vem e fala, vocês passaram do ponto. Mas vocês passaram do ponto a tal ponto que vocês já estão no erro. Tentando acertar, vocês erraram longe. E foram lá do outro lado, vocês estão prejudicando tanto quanto o cara que não guarda. Nós corremos esse risco também. Eu não estou dizendo que o adventismo é o farisaísmo. Não. Eu só estou dizendo que nós corremos o risco de, em alguma maneira, nos vermos como superiores ou legisladores sobre a verdade bíblica. Precisamos constantemente nos lembrar que somos chamados para ser ferramenta para através de nós, para que através de nós, melhor dizendo, Deus possa abençoar todos os povos. Lembra, aliás, a Bíblia diversas vezes usa a metáfora, a linguagem jurídica, para poder se revelar a nós, diversas vezes. Ele fala sobre justificação, que é uma linguagem jurídica, ele usa diversos termos, sobre juízo, o tempo inteiro haverá um juízo, todos comparecerão perante o juiz. Bom, na metáfora bíblica do juízo, na metáfora bíblica do direito, existem personagens, certo? Na Bíblia, quem é o juiz? Fala para mim. Toda vez que tem juízo, na Bíblia, quem ocupa o papel de juiz? Deus. Na Bíblia, quem ocupa o papel de advogado? Jesus. Na Bíblia, quem ocupa o papel de acusador? E quem somos nós? O réu, por um lado, é verdade. Em outro momento, quem somos nós quando salvos? Depois de justificados, quem somos nós? Quem somos nós? Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Réu é todo aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Quando você aceita, você é liberado, você já está salvo. O que nós somos então no julgamento agora? Testemunhas. Cristo nos revelou a verdade, sabe para quê? Para a gente testemunhar, não para a gente avaliar, não para a gente decretar, não para a gente legislar, mas para a gente testemunhar. Sabe o que testemunha faz? Testemunha não julga. Testemunha não decide. Testemunha não cria lei. Testemunha nem ensina. Sabe o que testemunha faz? Conta o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela experimentou. Ponto final. O resto é papel do advogado. A testemunha sobe na bancada e ela conta o que ela presenciou. O que você vai fazer com esse testemunho agora? Quem que faz isso? É o advogado. Nós não somos advogados. Cristo nunca nos chamou para sermos defensores da causa dele. Ele nos chamou para sermos testemunhas da causa dele. Até lá em Pedro, quando fala que a gente tem que dar razão da fé, não fala para a gente brigar pela nossa fé. Ele está falando para quando alguém te perguntar, você saber dar razão. Ou seja, você testemunhar e explicar porque você quer. É isso. Nosso papel é testemunhar. Quem advoga é Cristo. Sabe quem que se preocupa com, ou de quem é o papel de conversão? Não é da igreja. Quem converte é o Espírito. Sabe quem salva e quem determina quem está salvo? Não é a igreja, é Cristo. E sabe quem decide que uma nova lei é assim ou assado? Não é a testemunha, é o juiz.
Tudo que a gente faz é testemunhar. Pastor, o que é testemunhar na fé? É contar o que é para você. Aliás, essa é uma coisa que acontece muito. Hoje em dia, quando as pessoas vêm estudar a Bíblia com a gente, o pastor Ricardo pode dizer se a experiência dele, não sei se é diferente, mas acredito que seja igual. Quando as pessoas vêm estudar a Bíblia com a gente, as pessoas dificilmente vêm hoje em dia, pastor, tentando entender por que é assim ou assado. A maioria das perguntas é como que eu faço isso? Como que eu vivo isso? Acontece contigo também? Quando as pessoas vêm estudar a Bíblia com a gente, hoje, Adventista do Sétimo Dia, dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, dificilmente, a pessoa vem assim, eu me convenço aí desse negócio do sábado, que é a nossa grande bandeira. Não. Geralmente a dúvida é, como que eu coloco isso em prática? E sabe qual é a única resposta para essa pergunta? Testemunho. É eu contar como eu guardo. Porque sabe o que é mais poderoso do que você sentar com alguém e mostrar 15 versos bíblicos que comprovam que o sábado é o dia de guarda? É você sentar do lado de uma pessoa e falar assim, olha, tem tantos anos que eu estou guardando o sábado, rapaz, você não sabe o bem que faz para mim e para minha família. O encontro que eu tenho com Deus é diferente. Olha, a forma, você devia experimentar. Porque o verso bíblico ele pode contrapor. E você vai até argumentar. Mas a experiência pessoal inspira. Eu não estou falando para deixar a Bíblia de lado, hein? Pelo amor de Deus, não mal interpreta não. Mas o nosso papel é testemunhar. Não corramos o risco de agir como judeus, de se ver como legislador da fé, mas sim como testemunhas daquilo que Cristo pode fazer na minha vida. Mais do que mostrar versos bíblicos do poder de Deus para salvar, conte para alguém como Cristo te salvou. Mais do que provar para alguém por versos bíblicos, por N razões, do porquê Jesus vai voltar, mostre os versos, mas fale por que essa é a sua esperança. O que isso muda na sua vida. O que Jesus fez em você. Isso é testemunho. Somos testemunhas do reino de Cristo. Não caia no risco de se tornar legislador da fé do outro. Do contrário, usando a expressão de Jesus, deixaremos de ser igreja de Cristo e passaremos a ser igreja de Satanás. É assim que Jesus fala da sinagoga dos judeus. Porque quem acusa na Bíblia é Satanás. Apesar dessa perseguição mais moral do que física, os filadelfos eles se mantiveram fiéis. Essa é uma igreja que aguenta o perrengue e se mantém fiel, e Deus sabia disso. Novamente Deus fala, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês não estão cedendo, eu conheço, eu sei o que vocês estão passando, eu sei a fidelidade dessa igreja, mesmo com todas as situações que acontecem. E aí Cristo vai usar uma expressão muito curiosa para a igreja de Filadélfia. Ele vai dizer, eu sei que vocês são uma igreja sem força, uma igreja sem muita força, ou uma igreja com pouca força, mas ainda assim vocês são uma igreja fiel. Por que Cristo chama essa igreja de igreja com pouca força ou de igreja fraca? Por que Cristo aponta a fragilidade a essa igreja? Você sabe que tem alguns teólogos, alguns estudiosos, que por causa dessa frase acreditam que essa, na verdade, é uma pequena repreensão que é feita à igreja de Filadélfia. Vocês são fiéis, mas vocês são fracos, falta força. Mas lendo o trecho completo, conforme a gente leu aí os versos na sequência, fica claro que Cristo não está dizendo isso como uma repreensão. Cristo está descrevendo isso. Na verdade, a impressão que nós temos é que Cristo descreve como a igreja se via. A igreja de Filadélfia parece que se via como uma igreja fraca. Mas Cristo está dizendo, porém, eu os vejo como uma igreja fiel. Vocês talvez se achem fracos, mas na minha avaliação, no meu critério, essa é uma igreja fiel, essa é uma igreja perseverante. E note que o oposto de fraco para Cristo não é igreja forte, é igreja fiel. Vocês têm pouca força, mas eu sei da fidelidade de vocês. O oposto de fraco para Cristo não é força, é fidelidade. Isso é algo curioso, já para a gente destacar, porque mostra que o critério de Cristo é diferente.
talvez a igreja de Filadélfia se via, estou especulando aqui, tá bom? Talvez se via como uma igreja fraca, porque talvez fosse uma igreja jovem, tal qual a cidade. Ou talvez fosse uma igreja fraca, porque não tinha muitos recursos financeiros. Geralmente é a expressão que a gente mais usa hoje em dia. Talvez fosse uma igreja fraca, porque era uma igreja pequena, poucas pessoas, não muito numerosas. Mas Cristo olha para eles e diz: aos meus olhos, a coisa é diferente. Em 1 Samuel capítulo 16, no verso 7, Deus deixa claro que ele vê com olhos diferentes do ser humano. Cristo diz ali que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Cristo avalia as coisas diferentes, porque a premissa dele, o ponto de vista dele é diferente. A forma como ele observa, ele enxerga coisas que nós não conseguimos enxergar. Por isso a valorização de Cristo é diferente. Os critérios são diferentes. E aí a gente chega num ponto curioso. Talvez a igreja de Filadélfia não fosse relevante, pujante, como era a igreja de Éfeso, de Sardes, ou mesmo a de Laodiceia, que a gente vai ver amanhã. Mas aos olhos de Cristo, essa é a igreja modelo que não recebe repreensão. Sardes, Éfeso e Laodiceia eram igrejas poderosas em cidades poderosas, igrejas estruturadas, igrejas com recursos, em cidades estruturadas, em cidades com recursos. Mas Cristo olha para elas e diz: para mim, essas igrejas fortes tem muita coisa a ser corrigida. A igreja modelo para mim é a igreja fraca. E quem dera, Laodiceia, que vamos ver amanhã, fosse mais como uma igreja fraca que nem Filadélfia. Porque aos olhos de Deus, o critério de avaliação é diferente. A essa igreja fraca, Deus tinha aberto uma grande porta. Uma porta que ninguém poderia fechar, é a expressão. Bom, tem uma certa discussão sobre o que significa essa porta aqui, tá? E tem 4 possibilidades do que essa porta significa. A primeira possibilidade, vou tentar passar meio rápido. A primeira possibilidade é que essa fosse uma porta de intimidade. Quando Cristo diz: eu estou abrindo uma porta para vocês que ninguém pode fechar, ele está chamando Filadélfia para um tipo de relacionamento íntimo, para um tipo de relacionamento pessoal. Eu estou abrindo essa porta da intimidade para que a gente possa estar face a face no relacionamento entre Deus e a igreja. A segunda possibilidade, que tem total ligação com a primeira, é que essa porta seja o próprio Cristo. Em João capítulo 10, no verso 9, Jesus é quem diz: sim, eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. Ele se apresenta como a porta. Por isso, talvez nessa expressão, ele possa estar se colocando como: eu estou colocando uma grande porta diante de vocês. Ou seja, eu estou me disponibilizando para vocês. A igreja que é fraca tem a possibilidade de ter a presença do próprio Cristo entre eles. Eu estou aí. Eu sou a salvação e eu estou entre vocês. A terceira possibilidade, que também tem link aqui, é a questão da porta da graça. É a terceira possibilidade. E talvez essa possibilidade tenha até mais relação com o papel profético que essa igreja cumpre. Porque o papel profético de representar ali o século 18 e 19 tem total sentido com a crença da porta da graça. Porque segundo as profecias de Daniel 8 e 9, lá em 1844, no dia que aqui na terra foi o dia do grande desapontamento, lá no céu, o que houve, segundo Hebreus 8 e 9, é que o sumo sacerdote passa ao lugar santíssimo, e agora ele passa a interceder por mim e por você. Desde essa data, o que Cristo faz no céu é interceder pela minha e pela sua salvação. Ou seja, hoje é o dia que Cristo luta pela nossa salvação. Hoje é o dia onde a oportunidade de escolha está à disposição. Hoje é o dia que a porta da graça, a porta da salvação, a porta da escolha está aberta. Eu coloquei diante de vocês uma porta que está aberta e que ninguém pode fechar, a não ser eu. Mas a quarta possibilidade é aquela que é a mais unânime, não sei se
mais unânime, acho que a expressão nem é correta, né? Mas é aquela mais aceita, eu diria, ou mais corroborada entre os teólogos. E qual é a quarta possibilidade? É que essa é uma porta missional. E me chama a atenção o fato da missão. Quando Cristo olha para essa igreja e diz, olha, vocês são uma igreja fraca, mas eu vejo vocês com outros olhos a tal ponto que, na verdade, para mim, aí onde vocês estão tem uma porta escancarada, onde a missão pode acontecer. A cidade de Filadélfia, eu mencionei lá no início da nossa reflexão, a cidade de Filadélfia, ela era considerada a porta da cultura grega para o Oriente. A cidade de Filadélfia foi estabelecida como uma propagadora da cultura helênica. E agora Cristo está dizendo, eu vejo vocês com outro propósito, porque para mim vocês são propagadores da cultura do reino celestial. Eu coloquei diante de vocês uma porta escancarada, e nessa igreja fraca, nessa cidade sem força, é aqui que o meu nome vai ser propagado, porque eu abri a porta de oportunidade para a pregação do Evangelho. E aqui eu faço a pergunta, onde está a igreja de Jardim Alvorada com relação às portas que são abertas por Cristo diante de vocês? Como essa igreja tem aproveitado as oportunidades que Deus abre para que o Evangelho seja pregado aqui? Numa breve conversação e uma breve observação aqui ao redor, uma das primeiras coisas que eu constatei aqui em Maringá é que a igreja adventista aqui ela é muito forte. Tem muita igreja adventista aqui em Maringá, não é? Eu não sei quantos distritos que é esse conjunto de igreja tem aqui em Maringá, mas tem muita igreja adventista aqui em Maringá. Deus seja louvado por isso. Ontem a gente estava caminhando ali perto do hotel onde a gente está hospedado e saindo ali para poder visitar a catedral. A gente estava no caminho para visitar uma igreja católica na catedral ali. A gente passou por uma praça que tinha os 10 mandamentos ali, postos como monumento. É bem verdade, está precisando de um carinho lá, aqueles mandamentos, mas está lá os 10 mandamentos expostos para todo mundo ver. E eu confesso que até achei que os mandamentos estavam lá por causa da catedral. Aí parei para ler e vi. Falei para Amanda, ainda usei a expressão, o adventismo já fincou bandeira aqui. A bandeira que a gente vai levantar já está aqui. E aí eu faço a pergunta para você. Com tanta presença adventista nessa cidade, por que existe a igreja de Jardim Alvorada? Qual é o papel que essa comunidade, essa igreja representa na pregação do Evangelho aqui? Porque se for só para ser mais uma igreja, tem várias outras aí. Vocês conhecem mais que eu. Se for para ser só mais um lugar para cultuar, tá cheio de opção. Precisa de toda essa estrutura? Quais são as oportunidades que Cristo tem escancarado a porta para poder abençoar todos os povos através dessa igreja? Qual foi o chamado que Cristo fez para essa igreja? E quais são as portas que estão abertas que essa igreja está cruzando? Porque eu não tenho dúvida que Cristo abre as portas da missão. Eu não tenho dúvidas que Cristo abre oportunidade para pregar o Evangelho. Eu não tenho dúvida. A minha dúvida é se nós estamos aproveitando a porta. A minha dúvida é se nós estamos cruzando a porta. Porque eu acredito que Cristo não produz igreja por acaso. Eu creio do fundo do meu coração que igreja não é feita, Cristo não faz 15 igrejas, 50 igrejas, só para que haja mais lugar para sentar. Eu creio que toda igreja que Deus planta é mais um polo, onde Cristo pode usar mais uma porta aberta, para que a cultura do reino seja propagada. Você crê nisso também? Pois quais são as oportunidades que essa igreja tem aproveitado? E quais são as portas que talvez possa haver o risco da igreja não estar observando, para que a cultura do reino seja propagada através de vocês? Qual é a parte da missão que a igreja de Jardim Alvorada tem a cumprir? Essa é a pergunta. Qual pode ser o apelo a uma igreja tão forte quanto a fraca igreja de Filadélfia?
verso 11. Venho sem demora, com o servo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O apelo é simples: persista, resista, não desista, não perca a coroa, não deixe que ninguém tire a vitória de você. Olha só que interessante, né? Nas outras igrejas, Cristo fala: ao vencedor darei tal coisa, àquele que vencer darei tal coisa. A Filadélfia ele diz: vocês já têm a coroa, vocês já são vencedores. Para a igreja fraca, Cristo diz: vocês já são vencedores. Você só tem que cuidar para a coroa não cair. É só isso. Cristo não apela a igreja para vitória. Eles já a têm. Só cuida para não perder o que vocês têm. Aguenta firme. Permaneça. Resista. Não perca a coroa. E repara que nesse apelo, para esses que já são vitoriosos, o apelo vem com promessa já. Qual é a promessa que está aqui? Nesse verso que a gente leu. Qual é? Venho sem demora. A promessa de Cristo é a sua volta. Para uma igreja que sofria perseguição religiosa, a promessa não é o fim da perseguição. Em nenhum momento Cristo fala que a coisa vai melhorar. Em nenhum momento Cristo fala que os judeus vão ficar quietos. Em nenhum momento Cristo fala que a coisa vai passar. O que ele fala? Eu vou voltar. Porque a esperança do crente, a esperança do cristão não são dias melhores. A esperança do cristão não é a prosperidade. A esperança do cristão não é a cura. A esperança do cristão é a volta de Jesus. Porque qualquer coisa que Cristo te der hoje é parcial, é paliativo, é efêmero. A única coisa que realmente soluciona é a volta de Cristo. Cristo não trabalha com poupação de tempo. Cristo não trabalha com empurrar as coisas com a barriga. Cristo não trabalha com soluções parciais. Cristo resolve. Se o pecado mata, ele vem e morre. E se esse mundo não presta, ele volta, salva e refaz. A esperança do cristão não são dias melhores. A esperança do cristão é a volta de Jesus. Para uma igreja que se sentia fraca, para uma igreja perseguida e que se sentia odiada, a promessa é a mesma para todas as igrejas: venho sem demora. Venho sem demora. Toda vez que você precisar de uma promessa de Cristo no seu coração, toda vez que você precisar de consolo, toda vez que você sentir que não está aguentando, toda vez que você sentir que a coroa vai cair, lembre dessa frase: venho sem demora. Verso 12 para concluir. A promessa: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duas promessas que Cristo faz aqui, duas promessas que têm tudo a ver com a realidade de Filadélfia, e com isso a gente termina. A primeira, Cristo promete a coluna, colocar a cidade como uma coluna, e essa promessa só faz sentido quando a gente entende o contexto de Filadélfia, porque para uma cidade que surgiu, foi destruída, mudou a identidade, mudou propósito, Cristo promete tudo que essa cidade espera, que é o quê? Permanência. A coluna dá a ideia de imutabilidade, a ideia de que ali vai estar e dali não vai sair, ali vai ser parte, agora não muda mais. Cristo promete não só a salvação, mas Cristo promete a permanência nele para toda a eternidade. Vocês serão postos como coluna, ninguém vai tirar daqui, nada mais vai destruir, nada mais vai trazer mudança. Deus promete o que os filadélfios mais ansiavam: permanência. Mas repara,
A promessa é na volta de Cristo. A segunda promessa está ligada ao nome. Agora você já pegou a ideia. Para uma cidade que não sabia nem direito qual era o seu nome. Porque cada vez que alguém mudava o seu nome. Cada novo propósito definido, mudava o seu nome. Cristo promete, eu vou mudar seu nome de novo. Mas agora você não vai homenagear rei. Agora você não vai homenagear a esposa de rei. Você vai levar o meu nome. O nome tem que ver com identidade. Identidade tem que ver com razão de existência. Cristo olha para essa igreja e diz: eu darei uma nova razão para vocês. Porque agora vocês vão carregar o meu nome. E vocês agora serão sobre mim. Eu serei o dono desse lugar. Será sobre mim. E em mim estará a permanência para a eternidade. Venho sem demora, porque a volta de Cristo é a única solução para qualquer coisa que nós estejamos enfrentando hoje. A igreja fraca é, na verdade, a igreja forte. A igreja fraca é aquela que Deus usa para abençoar todos os povos. A igreja fraca é aquela que já tem a vitória. Quem somos nós nessa história? A igreja forte aos olhos humanos ou a igreja vencedora aos olhos de Cristo? Que nenhuma falta de recurso, que nenhuma falta de estrutura, e por um outro lado, que nenhum conforto ou que nenhuma estrutura nos tire do real foco, que é sermos usados por Cristo, entrando nas portas abertas, para levar o seu nome, a cultura do seu reino. Porque no fim das contas, só temos uma mensagem, uma esperança, uma solução: a volta de Cristo. Que absolutamente nada nos tire a esperança e a expectativa da volta de Jesus. Porque Ele vem, mas Ele vem sem demora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo Deus, obrigado porque Tu és o Deus que vê de forma que não vemos. Obrigado porque o Senhor enxerga força onde nós enxergamos vergonha. Obrigado porque o Senhor vê possibilidades onde não vemos esperança. E o Senhor entrega a solução num lugar onde só vemos caos. Obrigado porque o Senhor, mais do que prometer cura, sucesso ou fim dos problemas, o Senhor nos promete o Teu retorno. O que nos mostra que quando os problemas passarem, eles não voltarão, porque não mais seremos desse mundo. Senhor, que a esperança do Teu retorno não apenas encha o nosso coração, no sentido de saciar a nossa própria vontade, mas que possa nos preencher a tal ponto que nós possamos transbordar a expectativa do Teu retorno, para que através de nós, outras pessoas, esse bairro, essa comunidade, esse lugar, possa conhecer e esperar o Teu retorno, porque o Senhor vem, mas vem sem demora. Obrigado pela certeza do Teu retorno. Obrigado por nos permitir fazer parte. E obrigado pela certeza da vitória em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém. Quero agradecer a sua presença amanhã, 8 horas da manhã, primeiro culto, 10h30, segundo culto. Espero você. Que Deus te acompanhe.